Mauro Rafael, separei um trechinho aqui da ESPN FC com o Pascoal comentando sobre a partida do Corinthians e Palmeiras ontem. Ele que deu uma dura no Yuri Alberto, hein? Foi até meio grosso aí, vocês vão ver no vídeo. E também o Hugo Souza foi o melhor jogador do Timão na partida, aí junto do Memphis também, que jogou muito bem. E o Coringão que joga domingo contra o São Bernardo em casa às 8h30. E o Ramon irá poupar boa parte dos titulares para esse jogo para entrar 100% aí contra o Santos na quarta-feira que vem, contra o time de Neymar aí, pra gente poder buscar essa primeira vitória em um clássico no ano. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada do Coringão, nenhuma notícia, nenhuma informação. Então sem mais enrolações, já bora pro vídeo. Do jogo de ontem, um time jogou e o outro se defendeu. Essa é a realidade do jogo de ontem. Um jogou e o outro se defendeu. O Palmeiras jogou e o Corinthians se defendeu. O Corinthians faz um gol num equívoco, num erro grave dos melhores jogadores do Palmeiras nesse início de temporada, né? O Richard Rios hoje é um dos melhores jogadores do Palmeiras. Mas ele cometeu um erro, cometeu um equívoco, né? Saiu pro lado errado, perdeu a bola, o Yuri Alberto foi lá e fez o gol. E aí entra o capítulo Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto foi expulso por idiotice. Ih, rapaz. Né? Pra que chutar a bandeirinha? Pra que se jogar daquele jeito num lance absolutamente normal? Eu não vou crucificar o Klaus. Eu posso achar que o Klaus errou em alguns lances, em outros ele deixou passar, eu posso achar, mas nos lances capitais ele acertou. O pênalti foi pênalti e a expulsão do Yuri Alberto me pareceu, assim, absoluto. Eu não vou falar infantil porque eu vou atingir os garotos, né? Foi uma idiotice, um jogador profissional que já jogou no Santos, no Internacional, jogou fora do Brasil, já jogou na seleção brasileira e ainda comete esse tipo de idiotice. Isso é uma idiotice. E aí, olha o que aconteceu. Quase que joga o time do Corinthians no mato. E para terminar, o Abel Ferreira sendo o Abel Ferreira. Quando ele bota um zagueiro de quase 2 metros de altura para ser centroavante, porque a bola está cruzando na área e não tem ninguém para cabecear. Lembra aquela música? Bola na área e ninguém para cabecear? Sim, bola na rede para fazer um gol. Então, o time do Palmeiras continua com os mesmos erros da temporada passada. O Palmeiras começa o ano errando o mesmo do ano passado. Finalização. Isso tem nome. Falta de qualidade. Isso tem nome. Falta de investimento. E outra vez, o Abel se lança contra o presidente do Palmeiras. Eu vou querer entender melhor aí se isso aí foi pirraça do Abel de colocar um zagueiro lá na frente à noite. Só dar uma boa noite aqui pro Donan também, pra gente mergulhar de vez, começar a ver a imagem desse jogo, Donan. Eu falei alguma coisa errada? Aqui o VAR funciona, aqui teve VAR. É um padrão, né, espetacular, né? Muito boa noite, Dani, muito boa noite, Pascoal, fã de esporte, tá com a gente aqui, né, no UFC. Concordo com muita coisa que o Pascoal disse. Se for analisar desempenho, acho que o Palmeiras foi melhor. Palmeiras pressionando, sufocando o Corinthians, né? O Corinthians sem respirar, o Corinthians sem meio campo. O Palmeiras engoliu nesse sentido, deu certo a estratégia do Abel. O Corinthians tem tido dificuldade nos jogos grandes contra adversários mais qualificados para ter um controle maior ali do meio campo e fez o seu gol, né, mostrando tudo que a gente já falava ontem, Dani. Primeiro, como o senhor Piquerez eleva o nível do Palmeiras automaticamente. Estreou o melhor jogador do Palmeiras. Ele foi o melhor em campo ontem. A melhor novidade do Palmeiras é o Piquerez. Quer dizer, tem o Hugo Souza, né? Mas assim, do Palmeiras o Piquerez foi o melhor. Do Palmeiras, disparado. Disparado melhor, né? Ele que dá esse chute cruzado aí. O Maurício jogando ali como um falso 9. Só que eu reforço o que o Pascoal falou e o que a torcida inteira do Palmeiras fala. Eu tô cansado de falar isso aqui. O Palmeiras tem estrutura, o Palmeiras tem dinheiro, tem estabilidade, o Palmeiras tem um técnico dispensa comentários, o maior da história do clube, muito competente na base da organização. E em vários momentos o Palmeiras produz, ele cria, ele finaliza, mas falta qualidade. Um clube da dimensão do Palmeiras, por tudo que ele representa dentro do futebol sul-americano, o que você espera do Palmeiras? Ele vai brigar por todos os títulos. Sim. Esse elenco precisa de um camisa 9, Dani. Esse elenco precisa de um jogador para definir, para botar a bola na rede. E ele não pede tem. o Abel, um definidor de jogadas. E o Abel está implorando isso. Está implorando isso. Né? Não sei se vai chegar nessa janela, vai chegar na próxima janela, mas o Palmeiras está esbarrando nessa falta de qualidade. Né? Foi melhor dentro do confronto, o Corinthians conseguiu se segurar. Sim. Né, dentro da pressão. Acho que tem um mérito também de como esse Corinthians, principalmente com o Ramon Dias, ele se tornou um time
forte fisicamente, mesmo não tendo boas atuações, ele consegue buscar o resultado. Tudo bem, não ganhou o jogo, mas ele buscou o resultado. Tem um grande goleiro, um goleiro que está pedindo passagem, um goleiro de jogo grande, um goleiro que tem uma história sensacional, porque ele acabou amadurecendo muito depois do que ele viveu no Flamengo, né? Teve críticas, algumas muito exageradas. E se você for analisar o custo-benefício dessa negociação para o Corinthians, é espetacular. Não gastou muito e conseguiu hoje um dos melhores goleiros do país, que está pegando pênalti um atrás do outro em jogo grande, né? Sim, acabou o sexto pênalti dele. É impressionante. Defendido. É impressionante. É muito bom goleiro o Hugo Souza. Queria destacar também a atuação de Memphis Depay. A gente fala muito do Estevão, a gente vai falar mais ainda sobre o Estevão nesse clássico, mas o Memphis, não só por conta da assistência, ele conseguiu recuperar a bola, pressionar e vir para o desarme na falha do Richard Rios, ele não se omitiu o jogo inteiro, mostrando qualidade. Ele deu um elástico. Eu acho que em alguns momentos a gente chega até a ver, assim, o Corinthians ainda não tem aquele modelo de jogo encaixado do ponto de vista de saber onde o companheiro vai querer a bola. Em muitos momentos você vê a bola passando e o jogador do lado ficando. Sim. Porque parece que ainda não está automatizado. Mas assim, o resultado ontem, um empate fora de casa, foi ótimo, com um a menos, a vantagem é toda do Corinthians. Quem sai satisfeito do confronto é o Corinthians. E tem que ser, tem que ser. É um misto de satisfação e decepção, né? Pro Corinthians? Claro, pelo jeito que jogou o Corinthians, né? O torcedor do Corinthians não gosta de ver o Corinthians jogando desse jeito. Mas gosta do resultado. Olha que a torcida do Corinthians está feliz hoje, hein? O resultado é legal pro Corinthians, o empate não é ruim. O Corinthians vai ser o líder do campeonato, parece que está despontando para isso. Quanto ao jogo e essa defesa do Hugo Souza, invasão de área, discussão a respeito disso, a gente tem que ver muita coisa. O Hugo consegue fazer assim, a gente vendo esse lance, a gente vê que o Hugo teve uma presença muito grande de espírito para poder fazer a defesa, né? Eu só acho que às vezes é desnecessário esse tipo de discussão com o torcedor, sabe? Porque... ele explica depois, né, que ele foi xingado o jogo todo, aí foi ali, mandou um aqui a Corinthians. Eu acho que faz parte do futebol, não desrespeitou, não falou nada demais. Eu não gosto. Respondeu. Eu não gosto. Vai lá, pega as coisas dele, vai pro vestiário, não precisa dar satisfação para ninguém, né? Quando a gente fala muito, a gente dá bom dia para cavalo, né? Agora, esse pênalti aí é o pênalti da discórdia, né? Esse é o pênalti da... Não, eu acho que botar o menino para bater o pênalti, ele é o batedor de pênalti, ele é um dos batedores de pênalti do Palmeiras. Não, e ele teve personalidade e pediu também, né? Vai lá e vai bater o pênalti. Mas do jeito que ele caminhou para a bola... Não gostou da batida? Eu? Terrível. Mas tem um mérito muito grande do... Terrível. O goleiro, o goleiro já vai no canto, olha como ele tá postado. O Pascoal não gosta dessa andadinha em semicírculo, em meia-lua. Esses dias teve um pênalti também, foi pro Novo Horizontino? Não foi? O Pascoal não gosta dessa andadinha curva. Você tem que ir na bola. O pênalti é tão importante num jogo como esse, especialmente num clássico como esse, que o cara tem que bater, mas bater para resolver. O bater para ser mais ou menos não funciona, né? O Estevão não fez um mau jogo, mas o Estevão não consegue jogar bem em jogo grande. O Estevão joga muito bem em jogo médio. Em jogo grande não joga. É difícil as pessoas falarem isso, mas alguém precisa falar. Jogo grande, onde é que ele apareceu? Me conta. Não falaram. Só que eu vejo muito mérito no Hugo, viu, Pascoal? Acho que o Hugo... Do jeito que ele se posicionou, o Hugo ia pegar o pênalti sorrindo. Mas o Hugo ele já tem uma questão, primeiro, a confiança, ele intimida já o batedor e ele espera o momento certo de buscar. Ele tem envergadura, ele tem agilidade. Sim. Não foi só a defesa do pênalti, fez outras boas defesas. Foi uma grande contratação. A velocidade com que ele se recoloca depois de defender o pênalti me chamou muita atenção nesse jogo. Muito. Na hora eu falei, olha, tava vendo o jogo em casa, eu falei, olha a velocidade com que ele fica de pé de novo. Sim. É impressionante. E não só o Hugo. Eu concordo que o Palmeiras criou mais, foi superior, mas acho que o Corinthians tem méritos na forma como tentou se segurar. É importante lembrar que o Corinthians não tinha Rodrigo Garro. Isso faz muita falta. Deve jogar no final de semana então, já. Não só criando, não, Dani. Assim, não é só o jogador que encontra uma assistência, que vem para uma finalização. Ele, sem a bola, ele corre uma barbaridade, ele se sacrifica. Ontem o Palmeiras engoliu o meio-campo do Corinthians porque o Coronado não é um jogador que marca.
Então o Palmeiras estava sempre com um a mais, 2 a mais. Acaba sacrificando, porque você tem ali 3 jogadores, né, nesse esquema, 3 volantes, só que o Coronado não ajuda na marcação. Sim. Então o Palmeiras acabou, né, dando... O Coronado quase não viu a bola, né? Exatamente. E agora tem esse caso do que o Memphis vai jogar com a 10. Aí vai ter que passar a camisa 10 para o Memphis. O Memphis jogou bem ontem. E a 8 vai ficar para o Garro. Sim. Então o Garro vai passar a 10 para o Memphis. Que é um acordo já contratual, isso quando ele chegou já havia dito que nessa temporada ele jogaria com a 10. E aí ele vai jogar com a 8. Né? Ele Garro, né? O Garro aceitou numa boa, né? Pelo que eu tenho de informação, aceitou legal. Falou, tudo bem, eu jogo com a 8, não tem problema nenhum. Agora, esse Corinthians, eu repito, ele perdeu já para São Paulo, mas ele tem uma força mental de não se entregar a isso, acho que o torcedor se sente representado. Sim. Foi uma grande atuação do Corinthians, longe disso. Em vários momentos, de fato, o Palmeiras deu uma amassada dentro do Clássico, mas mesmo quando ele não está bem coletivamente, ele consegue buscar um resultado. Dessa vez foi um empate, ele se segurou. Né? E acho que isso tem também um mérito do trabalho que está sendo executado ali, né? Mentalmente, para os jogadores acreditarem até o final. Foram buscar. E tem também a questão da qualidade. A qualidade de um Hugo Souza para pegar uma bola, a qualidade de um Memphis Depay para chamar a responsabilidade, para conseguir um desarme, dar uma assistência para o Alberto, que quando esteve em campo foi lá e fez o gol, depois fez uma bobagem danada. Acho que ele foi bem expulso pela arbitragem. Né? E a qualidade, por exemplo, comparando Palmeiras e São Paulo, o clássico, o São Paulo teve mais qualidade para ganhar o jogo. Sim. E faltou essa qualidade ontem pro Palmeiras. Por mim, eu vi diferente do Abel. Eu não consigo achar esse lance claro, ter essa certeza toda. Ele se refere a uma invasão ali ao lado esquerdo, né? No vídeo. O João Choca. O Choca, o João Pedro. É o Chon. É o Choca. Ah, lá. Ele faz menção do corpo para frente. Só que a regra, só pra gente explicar, né? A regra diz que não pode estar com o pé dentro da área na hora da batida. Eu não consigo ter certeza se o pé dele está dentro da área quando o Estevão toca. Não, o pé tem que estar no chão. Dentro da área, no chão. Tem que estar fixado no chão, na linha ou dentro da área. Na imagem, o corpo dele passou a linha, a gente está vendo. Tá inclinado, sim. O Hugo está perfeito. Ó, o pé do Hugo está em cima da linha. Sim. Perfeito? Perfeito. Nenhuma ponderação. Quando o Estevão vai bater na bola, esse é o frame, né, da batida na bola. O da batida na bola, você não tem... Você ali, o pé dele está no chão ou no alto? No alto. Entendeu? Essa é a discussão. O pé está no chão ou ele está no alto? O impedimento tem que ser marcado com o corpo estando à frente. A invasão, né? invasão de área tem que ser marcada com a fixação do pé. Sim, e não diferente. tem. E não, se o VAR entendesse que tinha fixação do pé, teria pedido para voltar esse lance. Mas como o VAR não teve essa convicção de que o jogador tinha o pé fixado no chão, e eu confesso para você que eu não vejo o pé fixado no chão. Não tem. Para mim foi tudo correto nisso aí. Eu vejo que está tudo correto. Na minha avaliação. Mas existem muitas avaliações e você sabe que um framezinho para cá, um tiquezinho para lá, muda completamente isso aí. Então, mas só daí a gente já olha para a entrevista do Abel mais uma vez como um certo exagero, porque ele fala que as imagens são muito claras, que ele está com medo de alguém estar vendo uma coisa que ele não está. A regra não vi nada claro. A regra da invasão de área, ela teve uma alteração. Quando você invade a área, antigamente quando você invadia a área, você se projetava com o corpo à frente, você estava invadindo o espaço da área. Perfeito? Essa era uma lógica. Essa lógica foi modificada. Para a invasão de área, o pé ou os pés têm que estar na linha, porque a linha faz parte da área, ou dentro da área. Nesse caso do Choca, eu não consigo ver se ele tem o pé na linha ou não. Minha impressão é de que ele não esteja com o pé fixado no chão. Pascoal, todas as imagens que eu vi, eu também não tenho nenhuma convicção que o pé do Choca está no gramado. Ele está inclinado, mas não tem o pé no chão. E aí, eu acho que mais uma vez o Abel Ferreira aumenta muito e traz uma responsabilidade, né, para outra pessoa, terceiriza essa responsabilidade para outra pessoa, nesse caso para a arbitragem, para um resultado que não aconteceu. E o Abel, que gosta tanto de falar como é que o jornalista tem que trabalhar, né, ele gosta muito de fazer isso. Eu acho que da próxima vez, quando ele for para uma coletiva, ele também tem que se informar melhor.
Qual é a regra? Foi cumprida a regra? Porque com a convicção do que ele estava falando Parece ali, que é um erro absurdo. parecia que era um escândalo, um absurdo. E não foi um erro absurdo. Pelo contrário, pelo que a gente está vendo, não foi um erro. E no lance que a gente tem ali, você não tem essa convicção de que o Palmeiras entrou Tioca. com um pedido na Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol para que eles revejam esse Por causa lance. desse lance? É, o Palmeiras entrou, mandou o vídeo, mandou documentos, pedindo para que haja que eles revejam esse lance, porque se sente o Palmeiras prejudicado. Não vai adiantar nada, porque não vai mudar o pênalti. É o velho jogo de pressão que existe nos bastidores do futebol brasileiro. Eu só acho que o Abel, da forma como ele se colocou ontem na coletiva, ele é um cara que fala mesmo o que ele pensa. Transparente nesse sentido. Mas a forma como ele colocou como se fosse um escândalo, ele deveria antes ter se pautado um pouco melhor e estudado sobre essa questão da regra. Porque ficou feio. Ficou feio. Ó, e assim, eu não acho que foi uma má arbitragem. Acho que todos os lances, a gente pode até dar uma olhada nos outros aí, né? A gente está concordando aqui que não dá para ter certeza que o pé do Tioca tá na área. Eu acho até que ele tá no ar. Também acho. Ele dá o passo assim que a batida é feita, então é um acerto da arbitragem, mas a gente pode olhar os outros lances também para entender a opinião geral aqui. Eu acho que foi uma boa arbitragem. Eu não vi grandes erros, não. Tem um pênalti que o Palmeiras pede também, que seria mão do André Ramalho. Não achei pênalti. Mas coloca aí pra gente, pode ir rodando em looping, que a gente vai falando aqui junto, que bate no pé e sobe pra mão. Eu não achei pênalti. Eu também não. Como no lance do Santos, no meio de semana, eu também achei que não foi a favor do Santos o pênalti. Eu achei que não foi pênalti, porque a bola toca na perna e depois toca no braço. Quando a bola toca numa outra parte do corpo, aí o jogador fica uma situação involuntária. Movimento natural. Que ele não consegue, olha lá, a bola bate no pé e bate na mão dele. Se fosse o árbitro que apitou o jogo do Santos, ele daria o pênalti. O jogo último jogo? É. Ah, mas ali o cara chegou dando um carrinho, né? Não, o cara deu o carrinho. Ele marcou o pênalti com a bola na mão. A bola bate no joelho do cara e vem na mão. Isso aí não no é jogo pênalti. do Santos, né? No jogo Aqui, nesse você aí achou o bate quê? no pé e vai na mão. Não é pênalti do mesmo jeito. Pra mim não é pênalti esse aí do André Não é Ramalho. pênalti do mesmo jeito. Então, mais um acerto da arbitragem. Sim. Aí tem os lances do Yuri Alberto, né? Primeiro ele tomou o amarelo. Essa aí na de comemoração tomar a do gol. bola aí, o Memphis tomou a bola na regra, dentro da normalidade, e não teve nada. Aí o amarelo é por causa disso aí, ó. Mereceu. Eu acho merecido também. Algum tempo atrás, o Aloísio, boi bandido, comemorava todos os gols assim, na casa dele, na casa do adversário. Eu nunca gostei desse tipo de comemoração. O Veiga comemora assim, né? O Veiga comemora assim. Comemorava. Na Libertadores contra o Galo, ele faz isso e não toma o amarelo. Sim. Mas a gente tem outros casos, do Luciano, acho que de quem mais? Um jogador do Atlético, Pavon, também já tomou cartão por isso. Então, assim, é sabido que é passível de cartão amarelo. O Yuri se emociona ali, depois ele explica, não quis respeitar ninguém e tal, mas acho que o cartão é bem aplicado também. Eu acho que é bem aplicado, eu vou ser muito sincero, assim, depois que o Yuri Alberto foi expulso, nem ele reclama muito. Foi um exagero muito grande. Eu acho que o Klaus, nos dois lances, acertou. Olha esse lance aí. É o segundo de simulação. É, né? Algo assintoso. A forma como ele tentou simular uma falta na frente do Klaus. Na frente do Klaus. Se ele simulasse esse lance aí dentro da grande área, ele recebeu o cartão amarelo? Claro que sim. E recebeu o cartão amarelo. Pra mim, aí ele também simula. É a questão do pênalti no Estevão. É falta fora da área? Exatamente. Pra mim, então, eu penso da mesma forma. Dentro da área tem que ser marcada a falta. Eu acho que aí você colocar a culpa na arbitragem falando exagero é uma visão equivocada. E o Roberto tem muita moral, foi o artilheiro do país na última temporada, né? Um jogador que foi importantíssimo na campanha de recuperação do Corinthians. Mas fez o primeiro gol dele na temporada ontem. Sim, mas ele fez uma bobagem aí. A culpa é dele, tanto que nem ele reclama muito ali. Foi uma das expulsões mais toscas que eu já vi. Mais infantis, mais desnecessárias, assim. Eu acho que o próprio Roberto, que é um cara que se cobra muito, deveria fazer uma reflexão em cima disso. Porque, assim, o Corinthians consegue o resultado, mas ele colocou o time dele no mato. Sim. O jogo já era um jogo de domínio do Palmeiras, criando muito mais. O Corinthians teve que se desdobrar jogando com um a menos e só não perdeu o jogo porque tem um baita de um goleiro, que é o Hugo Souza, que foi buscar. Sim. Mas ali foi uma infantilidade, algo desnecessário do Roberto. Não tem questionamento para mim em arbitragem. Desculpa, para mim o questionamento aí são nas duas ações do Roberto. Tem que questionar isso. Isso é que cabe o dirigente do Corinthians conversar com ele, né?
Essa é uma questão de conversar. Sim. Perguntei dizer para ele que chutar a bandeirinha não é necessário, depois que faz o gol, e se atirar desse jeito dentro de campo é absolutamente desnecessário. Eu sei que o senhor aí do outro lado deve estar perguntando, e quando acontecer com o Neymar? Se acontecer com o Neymar, vai ter que tomar cartão do mesmo jeito fazer que o os certo. Lógico. que ele é jogador profissional, tanto quanto qualquer Esse é um ponto, Mas não né? espere- Tomara que daqui pra frente a gente veja cartão Ah, amarelo não vai. em todo lance de simulação, É porque não é o que acontece. Isso que eu ia falar. Tá correto, Klaus, mas Isso. não é o que acontece. Isso que eu ia falar. Vai acontecer, você não tem nenhuma dúvida. Semana que vem ou esse fim de Isso semana, é que é não existe complicado. padrão na arbitragem brasileira, não existe coerência. Não existe do jogo do Santos pro jogo do Corinthians. No jogo do Santos deu pênalti. Mas você cobrar o árbitro que fez certo, eu acho errado. Não, mas no não, o próximo... Klaus fez certo. O Klaus fez o certo. O errado foi o árbitro do jogo do Santos. Eu não... Ontem a gente falou, foi anteontem, né? O Zinho falou, não, foi pênalti. Não foi. A bola bate no joelho depois na mão. Sim. Aí eu fico meio assim, né? Então é isso aí, Fê. Agora bora para mais informações do Corinthians. O Ramon Dias que pode ter novidade no time titular contra o São Bernardo domingo. O técnico argentino deverá poupar alguns atletas para esse confronto aí pelo Paulistão. Depois do empate heróico contra o Palmeiras, o Corinthians começou nesta sexta-feira os preparativos para o confronto contra o São Bernardo, que acontecerá no domingo às 8h30 na Neoquímica Arena, válido pela 8ª rodada do Paulistão. Dessa forma, uma das novidades no treinamento foi o retorno do José Martins, o meio-campista venezuelano que voltou a treinar com a equipe na quinta-feira, depois de passar um tempo nos Estados Unidos para resolver pendências aí burocráticas. Com isso, o jogador pode até ser mesmo titular no domingo contra o Tigre do ABC. Tudo porque o técnico Ramon Dias deverá poupar grande parte do elenco para esse jogo, visando o clássico na próxima quarta-feira diante do Santos, hein? E para o duelo contra o São Bernardo, o Timão não contará com 2 jogadores, Thales Magno, que foi aos Estados Unidos para resolver questões relacionadas a seu visto, e o Roberto, que cumpre suspensão devido à sua expulsão no clássico. Vale ressaltar que o clube alvinegro realizará uma sessão de treinamento antes do confronto, um jogo que pode colocar o time em uma posição favorável para garantir a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista. Segundo o treinador, o cansaço dos jogadores exige um monitoramento cuidadoso, então por isso que ele vai poupar os jogadores. Então eu acho muito certo, vai pegar o São Bernardo em casa. É um time difícil, mas dá pra ganhar em casa, então não tem por que forçar os caras. E na quarta-feira a gente tem um jogo importante pra tentar ver se é o primeiro clássico no ano aí. Então é isso, deixa seu like, comenta aí o que você achou desse vídeo, você concorda aí com o Pascoal? Comenta e se inscreve no canal se você não é inscrito, pra você não perder nada do Conigão, nenhuma notícia, nenhum corte, nenhuma resenha. Então, até o próximo vídeo, valeu, é nóis!